Olá, então vamos à aula 11 de Álgebra Linear, Ensino Remoto, da URGS. Então, na aula de hoje, a gente vai ver a matéria relacionada à seção 4.1 do livro do David Ley, que trata de espaços vetoriais, ok? Então, a gente vai separar, vai dividir a aula em 3 partes. Na primeira dela, a gente vai dar a definição, o que é um espaço vetorial, né? A gente vai basicamente generalizar o que a gente estava vendo com os RNs, né, os conjuntos RNs. A ideia é tentar colocar isso num contexto mais geral e propiciar aplicações dessa teoria que a gente viu até agora em outros contextos. Tá? Bom, subconjuntos de espaços vetoriais podem ser espaços vetoriais também ou não. Né? Quando eles forem, a gente vai chamar este objeto de um subespaço. E aí a gente vai ver várias relações sobre isso aqui nessa parte, tá bom? E por fim, um espaço gerado por um conjunto. Né? A gente vai ver que toda vez que a gente tiver um span, né, um ger, isso aí é automaticamente um subespaço, né? A gente vai ver essa relação. Bom, então, para ser um espaço vetorial, né, o que a gente vai fazer é se basear nas propriedades que a gente tinha do Rn, né, espelhar isso, né, em um outro conjunto, né, pegar as propriedades que nos interessam do Rn e generalizar, né? Então, de forma que, se a gente tem um conjunto não vazio V, tá? Aqui a gente tem essa hipótese importante, que ele é não vazio, conjunto V de elementos, tá? Satisfazendo algumas condições, tá? Para cada U, V e W, nesse conjunto V, e para alguns números reais, né? Então, esse é chamado de um espaço vetorial real, porque ele está sobre os números reais, né? Poderia ser números complexos, né? Em algumas partes do livro a gente fala sobre isso, mas a gente vai focar no espaço vetorial sobre números reais, tá? Então, a gente está generalizando, isso é um conceito mais abstrato, mas ainda temos de concreto bem conhecido nosso os números reais, tá? Então, existem 10 condições para que esse conjunto, tá, munido de propriedade de soma e multiplicação por escalar, escalar, no caso, é um número real, 10 condições para que ele seja um espaço vetorial, tá? Também chamado de axiomas. Então, aqui está listado essas 10 condições. A primeira delas é que se a gente tiver U e V, dois elementos desse espaço vetorial, e a gente somar, a gente vai ter que essa soma está ainda no espaço vetorial. Tá? Então, a gente chama essa propriedade, esse axioma, de fechamento em relação à soma. O espaço é fechado em relação à soma porque a gente soma dois elementos e ele não sai do espaço, né? Digamos assim. Bom, outro axioma, né? O axioma 2 é que U mais V é igual a V mais U. Né? Isso aí são propriedades que a gente tem dos Rn. Né? Propriedade 3, U mais V, o vetor ou elemento U mais V somado a W é igual ao vetor U mais o vetor V mais W. Propriedade 4, existe um vetor nulo, o elemento chamado elemento nulo, nesse espaço vetorial V, tal que, se a gente somar esse elemento nulo a qualquer elemento V do espaço vetorial, a gente vai ter o elemento V, certo? Isso vale para qualquer V, né? Aqui está V do espaço vetorial. 5. Para cada V no espaço vetorial, existe um vetor chamado de menos V, tal que V mais esse vetor é igual ao vetor nulo. Tá? Então, aqui, repara que esse menos V é uma notação para esse oposto do V, né? Então, existe, né, qualquer elemento que a gente pegar nesse espaço vetorial, vai existir o oposto dele, né? Basicamente isso. O que é o oposto? É o elemento que, somado a ele, vai dar o elemento nulo. Tá bom? Propriedade 6, C vezes V está dentro do espaço vetorial V.
Tá? Lembrando que C, ó, é um número real arbitrário. Qualquer que seja o número real, multiplicado por esse elemento V, ou vetor V, vai estar contido no... pertence ao espaço vetorial. Distributividade, né? Um escalar C que multiplica uma soma de dois elementos, a gente pode distribuir essa soma desse jeito, e a gente pode também distribuir dessa forma, né? Dois números reais somados que multiplicam V é igual a CV mais DV. Associatividade, C que multiplica o vetor DV é igual ao número CD que multiplica o vetor V. Ok? O número 1 vezes qualquer vetor desse espaço vetorial é esse o vetor. Tá? Então, aqui a gente tem essas 10 propriedades, tá, de espaço vetorial. Qualquer, então, conjunto, né, que satisfaça essas 10 propriedades. Tá? Aqui a gente está assumindo que está definido uma soma e uma multiplicação por número real. Né? Então, precisa desses ingredientes para montar um espaço vetorial, né? Digamos assim, um conjunto não nulo, e essas operações, essas duas operações, tá? Que tem que satisfazer essas 10 condições aí. Tá bom? Então, essa é a definição de espaço vetorial. Bom, algumas coisas a gente pode deduzir já desses axiomas, tá? Isso aí tá deixado como exercício no livro, alguns exercícios, principalmente o exercício 26, 27, 25 também, nessa parte aí dos exercícios, da seção 4.1, a gente tem várias extensões, né? Várias propriedades do espaço vetorial, uma delas é essa aqui. O elemento nulo é único. Tá? E o oposto para cada vetor no espaço vetorial também é único. Muito bem. Além disso, a gente tem outras propriedades interessantes. Por exemplo, o número 0 vezes o vetor, um vetor qualquer desse espaço vetorial, é igual ao elemento nulo do espaço. Tá? Qualquer número real multiplicado pelo elemento nulo é esse elemento nulo. E esse oposto aqui, ó, tá? O menos V é igual ao menos 1 multiplicado pelo V. Tá bom? Então, todas essas propriedades mais técnicas, tá? Estão como exercício no livro, como eu falei, entre exercícios 25 e 28, ou 29, tá bom? Eles não variam de edição, essas propriedades. Muito bem, vamos em frente. Bom, alguns exemplos de espaços vetoriais, tá? Como a gente podia imaginar, o Rn é um espaço vetorial, né? Que a gente se baseou nele, se inspirou, se espelhou no Rn para a definição de um espaço vetorial real arbitrário. Tá? Então, o Rn, ele consiste aqui, a gente escreveu todos os vetores coluna V com n componentes. Bom, então isso aí é mais ou menos tranquilo, né, demonstrar isso. Se a gente quisesse demonstrar, né, que de fato ele obedece a esses 10 axiomas, a gente poderia ir através dos 10 axiomas e demonstrar um a um com as propriedades que a gente já conhece do Rn. Tá, agora um espaço interessante, né, que ele é parecido com o Rn, mas é formado pelas matrizes, tá? Então vamos supor que a gente tem todas as matrizes reais M por N, tá? M linhas, N colunas. Esse conjunto ele forma um espaço vetorial, certo? Com a operação de soma entre matrizes usual e também a definição usual de escalar vezes matriz, né? Multiplicação de um escalar por matriz. Aqui é um espaço que a gente não está tão acostumado, né? Que é o espaço de funções. Tá? Isso aí pode ser muito útil depois, quando a gente estudar equações diferenciais, por exemplo, a gente vai estar interessado em espaços vetoriais, que são espaços de funções. Aqui eu coloquei um exemplo, espaços de funções contínuas.
em um intervalo AB. Também um espaço vetorial. Outro espaço muito comum, tá, que é abordado em álgebra linear, é o espaço dos polinômios, tá? Pn, polinômios de grau menor ou igual a n. E um espaço bem pequeno, né, formado por um elemento só, tá? É o elemento nulo. Então, esse espaço, ele é também um espaço vetorial, né? Surpreendentemente, possivelmente com uma surpresa, isso aí forma um espaço vetorial. Tá, então, vamos dar uma olhada assim, um pouquinho mais de detalhe, dois desses espaços, desses exemplos aí que a gente listou. Vamos supor, V igual ao conjunto formado pelas funções contínuas definidas no intervalo AB. Por que isso aí é um espaço vetorial? Bom, vamos pegar a soma. O que é a soma de duas funções? Então, vamos pegar uma função f e uma função g dentro desse espaço, desse conjunto V. Tá? Então, como é que a gente define a operação de soma de duas funções? Bom, f mais g avaliado em um ponto t, tá? Um ponto t real, é igual a função f avaliada nesse ponto, mais a função g avaliada nesse ponto. Tá? É simples. E aí a gente leva isso para as propriedades dos números reais, né? Aqui a gente está somando dois números reais, que são duas funções reais, que assumem valores reais. Então, ela satisfaz as condições que a gente tem, né, para ser um espaço vetorial, porque isso aí é levado para as condições, pelas propriedades que os números reais satisfazem. Multiplicação por escalar. Como é que a gente define uma função? Né? C vezes a função f. Né? É a função cujo valor em t é igual a c vezes a função avaliada em t. Né? Então, é simplesmente isso. Então, a gente tem que os axiomas 1 e 6 decorrem das definições acima, que é exatamente a axioma. O que é axioma 1 e 6? É o fechamento em relação à soma e fechamento em relação à multiplicação por escalar. As demais seguem das propriedades dos números reais. Né? Então, logo, V é um espaço vetorial, né? Espaço de funções. Bom, outro exemplo aí que a gente deu é o espaço que contém apenas o elemento nulo. Tá? Então, só tem um elemento esse espaço aí. Ele é um espaço vetorial também, ele satisfaz todas as 10 condições para ser espaço vetorial, né? Ou os 10 axiomas. Por exemplo, ó, se a gente pegar a condição 1, U mais V pertence a V. Então, o vetor U mais V tem que estar dentro de V para todos os vetores, os elementos que estão em V. Como nesse espaço vetorial só tem um elemento, a gente só precisa verificar se o 0 mais 0 é igual a 0. Né? Perdão, o 0 mais 0 está nesse espaço vetorial. Mas o 0 mais 0 é o 0. Né? Elemento nulo, somado a qualquer elemento, é este outro elemento. Então, a gente tem que é o próprio 0 e, portanto, está dentro desse espaço V. Tá? Então, ele satisfaz a condição 1, por exemplo. Tá? Vamos pegar outra condição aqui. Ó. Condição 5. Para cada V nesse espaço vetorial, existe um vetor oposto, tal que vetor V somado ao oposto é igual ao elemento nulo. Bom, mas nesse nosso espaço especial aqui, ó, vamos pegar como elemento oposto de 0, tá? O próprio 0. Né? O próprio elemento nulo. E a gente vai ter aqui esse oposto dele, mas ele é igual ao elemento nulo, né? Porque a gente está somando ele com ele mesmo, né? Ele, por ser o elemento nulo, ele vai ser igual ao elemento nulo. Então, os outros axiomas podem ser verificados, tá? Fica como exercício. Portanto, esse espaço vetorial, esse espaço que a gente deu, nesse conjunto, na verdade, V é um espaço vetorial. Conjunto formado só pelo elemento nulo é um espaço vetorial, né? Um espaço trivial, né? Digamos assim. Subespaços.
que é um subespaço? Basicamente, é um conjunto desse espaço vetorial que também é um espaço vetorial. Okay? Então, o espaço vetorial H contido em V é um subconjunto de V tal que para todos os vetores U e V em H e para todo S número real, a gente tem o seguinte, ó, duas condições. Soma está em H e um escalar por um vetor V qualquer dentro desse conjunto H está dentro de H. Tá? Então, assim, ó, formalmente, a gente teria que verificar as 10 condições, tá? A gente está pegando um subconjunto dentro de um espaço vetorial. E a gente quer mostrar que esse subconjunto é um espaço vetorial também. Então, a princípio, a gente teria que verificar 10 condições, certo? Mas a maioria delas já são válidas, porque a gente está mexendo com elementos do próprio espaço V, né? Que a gente já verificou as propriedades. O que pode falhar, né? Poderia falhar essas duas, por exemplo, né? Essas duas condições, né? A gente pega dois elementos de um conjunto menor e soma. Pode ser que a soma esteja fora desse conjunto menor, dentro de V. Tá? Mesma coisa com a multiplicação. Né? A princípio, nada garantiria que, se eu pegar um vetor dentro de H e multiplicar por um número grande, enfim, né? Esse produto estaria dentro do H. Então, isso poderia não ser válido. Então, para a gente garantir que é um espaço vetorial, a gente garante essas duas condições e todas as outras 8 condições estarão garantidas, tá? Vocês podem reparar que no livro tem uma diferençazinha nessa definição, tá? Além dessas duas condições, ele coloca a condição que o elemento nulo está lá dentro, tá? Para definir subespaços. O vetor nulo de V está em H. Mas, a rigor, a gente não precisaria dessa condição. Por quê? Aqui eu estou falando que W é fechado, na verdade o H, né? Que seria o H fechado em relação à adição e a multiplicação por escalar. É isso que essas duas condições querem dizer. Tá, por que eu não preciso necessariamente impor a condição que o vetor nulo esteja em H? Porque isso decorre, né, da condição 2 acima e do fato que 0 vezes qualquer vetor é igual ao vetor, ao elemento nulo. Tá? Isso fica como exercício, ó, exercício 27, em qualquer das edições do livro. Então, isso decorre desses dois fatos e também do fato de que a gente considerou um espaço não vazio. Né? Tá pensando esse nosso espaço vetorial é não vazio. Então, a gente pode pegar um elemento qualquer lá e multiplicar pelo zero, e a gente vai ter o elemento nulo. Né? Então, por que o livro ele colocou explicitamente essa condição a mais na definição de subespaço? Porque esta é uma boa condição, tá, para a gente verificar quando um subconjunto não é um subespaço vetorial, certo? Que se a gente tiver um subconjunto dentro de um espaço vetorial e ele não tiver, tá, não conter o elemento nulo, ele já não é um subespaço. Né? É um bom critério para ver isso. Todo subespaço tem que ter o elemento nulo. Tá bom? Se o elemento nulo não está nesse conjunto H, já não é um subespaço. Então, por isso que esse axioma é importante, tá? Mas, a rigor, ele não precisa estar entre os axiomas que definem o subespaço, porque ele pode ser deduzido, tá? Isso, inclusive, é um comentário que está no próprio livro do Lei, né? No nosso livro texto. Tá? E nessa figura aqui, a gente vê um exemplo de H e V, né? Suponha que a gente tenha V como sendo o R2, tá? E uma reta que passa pela origem, né, que é denotado por H, é um subespaço. Tá? Um subespaço do espaço V. Bom, outros exemplos. Tá? Aqui a gente vai ver, ó, 3 exemplos de conjuntos, subconjuntos de espaços vetoriais. Tá? Então vamos verificar, vamos examinar cada um deles para ver se esses subconjuntos são de fato subespaços. Bom, então vamos fazer isso manualmente para
mostrar a vocês os detalhezinhos, tá, disso aí. Muito bem. Então, a letra A, né? A gente tem um subconjunto V1, tá? Que é formado por matrizes triangulares, 2 por 2. Então, esse conjunto V1 ele está naquele espaço M22, né, que a gente definiu. Então, matrizes triangulares 2 por 2, o que são elas? Então, vamos pegar aqui uma matriz triangulares superiores. Tá? Vamos supor que, nesse caso, sejam matrizes triangulares superiores. O que é uma matriz triangular superior? É toda matriz que, abaixo da diagonal principal, ela tem elementos nulos. Como aqui a matriz é 2 por 2, significa dizer que esse elemento aqui, o elemento 2, 1, é nulo. Então, essa é uma matriz triangular superior 2 por 2. Bom, para que esse conjunto desse tipo de matrizes seja um subespaço, ele tem que ser fechado em relação à soma e multiplicação por escalar. Então, vamos pensar aqui primeiro na soma, tá? Vamos somar essa matriz, que é uma matriz triangular superior, com outra matriz triangular superior. Por exemplo, essa aqui, ó. Tá? Então, a gente está somando essas duas matrizes. Como é que somamos duas matrizes cuja soma está definida? A gente soma elemento a elemento, né? Então, aqui a gente vai ficar com A mais D. Aqui a gente soma elemento a elemento. Aqui a gente vai ficar com 0 mais 0, que é 0. E C mais F. Certo? Então, o que aconteceu aqui? Também a gente tem uma matriz que é triangular superior. Certo? Porque esse elemento aqui é 0. Então, a condição de fechamento em relação à soma está satisfeita. Né? O axioma 1, né, para ser subespaço, é verificado. Portanto, esse conjunto é fechado em relação à soma. Ok? Bom, vamos verificar se é fechado em relação à multiplicação por um escalar. Né? Então, vamos pegar uma matriz genérica, triangular superior, 2 por 2, e multiplicar por um número k. Tá? K é um número real. Então, por definição de multiplicação de escalar por matriz, a gente vai ter isso aqui, né? E aqui a gente vai ter k vezes 0, que é 0. Certo? Portanto, essa matriz resultante também é triangular superior, né? Aqui a gente tem esse elemento 0. Então, o que a gente viu aí? Que esse conjunto, né, de matrizes triangulares, superior 2 por 2, é fechado em relação à soma e multiplicação por escalar dentro do espaço vetorial das matrizes 2 por 2. Portanto, é um subespaço. É um subespaço vetorial de M22. Tá? Muito bem. Passando aqui para a letra B, ó. Matrizes diagonais 2 por 2. Bom, esse a gente não precisa nem fazer de novo, né? Porque é só a gente observar que matrizes diagonais é um caso particular de matrizes triangulares. Tá? O que é uma matriz diagonal? Fora da diagonal principal, os elementos são nulos. Tá? Então, isso aí, em particular, também é uma matriz triangular superior. Certo? Então, a demonstração é completamente análoga ao que a gente viu ali. Tá? Ali em cima. Então, o V2 é um subespaço também. Tá? Muito bem. Letra C. Matrizes invertíveis 3 por 3. Então, isso aí é um subconjunto do espaço vetorial das matrizes 3 por 3. Será que é um subespaço ou não esse conjunto aí, V3? Bom, será que, em outras palavras, será que o conjunto de todas as matrizes invertíveis formam um espaço vetorial? E aí, o que a gente teria? Bom, a gente teria que ter, por exemplo, que se a gente somar
duas matrizes invertíveis, a soma teria que ser uma matriz invertível. Okay? Se a gente multiplicar uma matriz invertível por um número real, de novo, esse produto teria que ser uma matriz invertível. Tá? Fechamento em relação à multiplicação. Então, existem várias formas de a gente ver isso aqui, tá? Então, eu vou pegar assim uma forma, eu vou pegar, somar duas matrizes invertíveis. Bom, para ser uma matriz 3 por 3, para ser invertível, ela precisa ter 3 pivôs, né? Então, vamos pegar o caso mais simples de todos, que é a matriz identidade. Vamos pegar outra matriz aqui, ó, também bem trivial, que é quase a matriz identidade. Eu vou trocar aqui um valor, certo? E vou somar. Essa matriz aqui é invertível e essa é invertível, né? Tem 3 pivôs, tem 3 pivôs. Porém, o que vai acontecer? A soma dessas duas matrizes vai ficar assim, né? Vai ficar essa matriz aí. E aí, essa matriz aqui é invertível? Né? Ela tem 2 pivôs e tem uma linha de zeros. Né? Então, não é invertível, certo? Então, essa matriz aqui, ela não está em V3. Então, V3, esse conjunto de matrizes invertíveis, não é fechado em relação à soma, certo? Portanto, V3 não é um subespaço, certo? Então, voltando aqui para o nosso slide principal, né? A gente tem essas relações aí com esses exemplos que a gente viu. Tá bom? Bom, então a gente tem vários exercícios, né, com subespaços, né, a gente mostrar ou não que um certo conjunto é subespaço vetorial. Tem vários exercícios no livro sobre isso, né? Então eu recomendo que vocês treinem esse tipo de questão, porque é mais abstrata, né? É bem mais abstrato do que a gente tem visto aí até agora, né? Esse capítulo 4, né? Ele tem conceitos aí mais abstratos, mas que, ao mesmo tempo, propiciam que a gente tenha várias aplicações, tá? Até pela essa generalidade que a gente está assumindo, né? No espaço vetorial, né? Ele pode ser várias coisas agora, não apenas o RN. Tá? Então, a gente pode aplicar isso a vários problemas diferentes, né? Só pelo fato de um conjunto de funções, né, ser um espaço vetorial, isso já dá uma margem grande de aplicações possíveis. Bom, exemplos, né? Vamos pensar agora no nosso RN, tá? Vamos voltar um pouco para o nosso RN. E aí já tem uma tabela com algumas respostas, ó. Eu vou só elaborar um pouquinho. Se a gente quisesse verificar os tipos de subespaços do RN, de cada um dos RNs, tá? Vou pegar aqui o R2, o R3 e o R4, por exemplo, tá? Quem são os tipos de subespaços vetoriais do R2? Bom, aqui ele tem a resposta. Ele teria o subespaço nulo, trivial, formado só pelo vetor nulo. Tá? Isso aqui é um subespaço. A gente já viu o porquê, né? Basicamente. Aqui a gente tem uma qualificação geométrica de um subespaço. Retas pela origem, né? Ou seja, o conjunto formado por todas as retas pela origem dentro do R2. Tá? Então, aí que a gente está dando aqui uma classificação geométrica para esse conjunto. Né? Formado por todas as retas, todos os pontos que pertencem a uma reta pela origem. Tá? A gente sabe que o R2 ele pode ser identificado geometricamente com um plano cartesiano. Né? Então, faz sentido a gente falar de retas. Esses são subespaços. E depois o próprio R2. Então, a gente está vendo aqui que só tem 3 tipos de subespaços vetoriais dentro do R2. Tá? No R3, a gente vai ter um caso a mais, que são planos. Tá? No R3, a gente tem o zero, conjunto formado apenas pelo elemento nulo. De novo, as retas pela origem, só que o R3 é maior, né, entre aspas. Então, a gente tem, como a gente vai ver posteriormente, uma dimensão a mais desse espaço. Então, a gente também tem planos que passam pela origem, certo?
Importante a gente colocar que esses objetos, esses subespaços, passam pela origem. Por quê? Por que isso? Porque a gente já viu que todo subespaço tem que incluir o elemento nulo, certo? Então, por isso que passam pela origem. Então, geometricamente, não pode ser qualquer reta, né? Uma reta que não passa pela origem, ela não forma um subespaço do R2. E no R4, semelhantemente, tá? A gente vai ter conjunto formado pelo elemento nulo, retas pela origem, planos pela origem, e aí a gente tem uma dimensão, entre aspas, a mais nesse espaço, tá? Que é o R4. Então, além de ter planos pela origem, a gente vai ter chamado hiperplano que passam pela origem. O que é um hiperplano? Seria espaços, né, parecidos com o R3. Né? Seriam espaços tridimensionais, né? Ou seja, que as componentes têm 3 elementos aí, não nulo, por exemplo. Né? A gente teria uma coisa parecida com R3. Então, a gente tem vários R3, entre aspas, espaços isomorfos, né, que tem a mesma forma do R3, dentro do R4, tá? Mas tem que conter a origem. Tá bom? Então, vamos dar uma explicação aqui, ó, um pouquinho mais aprofundada disso aqui, só para deixar isso um pouquinho mais claro. Tá? Vamos ver os espaços vetoriais, subespaços, do primeiro espaço que a gente está considerando, que é o R2. Tá? Então, quais são os tipos de subespaços do R2, tá? Como a gente viu naquela tabela ali, né? No slide anterior. Então, bom, primeiro subespaço que a gente viu já é subespaço que tem apenas o elemento nulo. Né? A gente viu que isso aí é um subespaço vetorial, né? Do R2. Bom, vamos pensar agora aqui no sistema cartesiano, né, de coordenadas, e vamos pegar uma reta que passa pela origem, né, tipo essa aí. Muito bem. Então, esse conjunto, né, conjunto de pontos sobre essa reta que passa pela origem no R2 é um subespaço vetorial. Né? Por quê? Porque ele é fechado em relação à soma e à multiplicação por escalar. Tá? Então, se a gente pegar um vetor que está sobre essa reta, tipo esse aqui, e pegar um outro vetor, né? Considera esses dois vetores e soma. Né? Se a gente somar pela regra do paralelogramo, né? O terceiro vetor, se esse aqui for U e aqui V, U mais V vai estar sobre a reta também. Então, vai continuar no mesmo conjunto. Tá? Esse vetor soma. Então, é fechado em relação à soma. Da mesma forma, se eu pegar esse vetor aqui e multiplicar ele por um número, uma constante, né? Ele vai continuar nessa reta. Então, essa reta passando pela origem é fechada em relação à soma e multiplicação por escalar, certo? Então, é um subespaço do R2. Por outro lado, se a gente considerar uma outra reta, né? Por exemplo, essa aqui, ó, tá? Não passando pela origem, essa reta. Então, para esse caso, se a gente pegar dois vetores, vamos supor esse vetor aqui, né? Que é um ponto sobre a reta, e esse outro, por exemplo, tá? Então, aqui a gente tem o vetor U e o V. Fazendo a soma dos dois, né, pela regra do paralelogramo, o que a gente vai ter? Ó, aproximadamente, a soma vai estar aqui. Né? Vai ser esse vetor aqui. U mais V, fora da reta. Certo? Então, retas que não passam pela origem, que é esse ponto aqui, né? Ponto 0, 0. Não são subespaços vetoriais no R2, tá? Porque não é fechado em relação à soma, por exemplo. Tá bom? Bom, então a gente tem subespaços vetoriais do R2, a gente tem o conjunto formado pelo elemento nulo, a gente tem retas que passam pela origem, e depois a gente viu ali naquela tabela que a gente tinha o próprio R2, né? Depois desses dois subespaços, o próximo tipo de espaço vetorial seria o R2. Então a gente poderia se questionar, né? Será que não tem nenhum outro conjunto no R2
que esteja entre uma reta pela origem e o R2 inteiro, que seja um subespaço vetorial. Né? Por exemplo, um círculo. Né? Se a gente pegar aqui todos os pontos que estão aqui dentro, tá? Um disco aqui, suponha que isso aqui tenha raio 1. Muito bem. Bom, mas se a gente pegar aqui um vetor nesse conjunto, tá? E multiplicar ele por 2 ou 3, ele vai sair fora desse conjunto, né? Se isso aqui for o U, aqui o 3U, então esse aqui não está nesse subespaço, nesse conjunto H. Tá bom? Então, o círculo, os pontos dentro de um círculo, tá? Ou até sobre, né? A fronteira não constitui um subespaço vetorial. Tá bom? Então, de fato, né, o próximo, e assim a gente poderia fazer com outros conjuntos, né? Se pegasse aqui um retângulo, né? Um R2, os pontos que estão aqui dentro, tá? Mesma forma, a gente multiplicar aqui por um número, ele sai do retângulo. Então, não é fechado em relação à multiplicação por escalar, por exemplo. Tá bom? Então, o próximo subespaço aqui, de fato, seria o próprio R2, tá? 3 tipos de subespaços aí. Bom, para o outro caso que a gente viu ali na tabela, no caso R3, o que a gente tem, né? A situação é bem semelhante, né? Subespaços, o trivial, de novo, retas que passam pela origem. E aí, né? O que mais a gente teria, né? Agora a gente está no R3. Tá? Então, vamos tentar fazer uma representação aqui do R3. Pela mesma razão, né? Retas pela origem são espaços e retas que não passam pela origem não são subespaços dentro do R3, né? O que a gente teria mais? Planos, né? Planos passando pela origem, né? Tipo um plano que tenha esse ponto aqui nele, certo? Esse aí é um subespaço do R3. Porém, se a gente considerar um plano assim, ó, né, que se fosse paralelo, por exemplo, ao eixo, ao plano XY, né, esse plano aqui, né, isso aí não seria um subespaço, né? Isso aqui não é um subespaço porque se a gente tem um vetor aqui, né, para um vetor nesse plano, a gente pode multiplicar por um número e ele estaria fora, o produto, né, por um escalar fora do plano. Então, não forma um subespaço do R3, tá bom? Então, essa é mais ou menos a razão, né, de a gente ter, como a gente tinha visto, nessa tabela aqui, certo? Então, aqui o subespaço do R2, do R3 e aqui do R4, como eu mencionei também, né? A gente tem hiperplanos de 3 dimensões passando pela origem dentro do R4, que são subespaços, tá? E assim por diante. Bom, aqui algumas ilustrações, tá? Uma reta que não é um subespaço, porque essa reta não passa pela origem, né? Como a gente tinha mencionado antes. O plano x1, x2, aqui a gente está chamando as variáveis não de xy, mas de x1, x2, como o subespaço do R3. Esse aqui é um subespaço, esse aqui também, né? Esse aqui é outro plano do R3 e contém a origem, né? Passa pela origem do plano, portanto, é um subespaço. Bom, subespaço gerado por um conjunto, um span, né? Então, o que a gente vai ter aí? Pelas regras regras que definem um conjunto ser um subespaço, que é fechamento em relação à soma e fechamento em relação à multiplicação por escalar, que são essas regras I e 2Is, né? A gente tem que um subespaço, né, que tem dois vetores U e V, tem que ter todas as combinações lineares deles, né? S1U, S2 mais S2V. Portanto, a gente tem que um span, né? Esse conjunto aqui definido como um span é um subespaço do espaço vetorial V. Né? Por quê? Qual é a definição de span? Né? Qual é a definição de GER?
né? Significa que ele inclui todas as combinações lineares dos vetores V1 até Vp. Tá? Em particular, se eu somar dois vetores aqui dentro, né, vai continuar aí dentro, né? Porque são todas as possíveis combinações lineares, né? E essas operações aqui que estão nas regras I e 2I são operações que produzem combinações lineares, né? Soma e multiplicação por escalar. Então a gente vê que se for um span, é um subespaço, né? A gente já tem esse resultado aí. Bom, aqui então um outro exemplo. Há uma questão para a gente fazer agora. Então, vamos pensar, seja W o conjunto de todos os vetores dessas formas abaixo aqui, na forma A e forma B, onde A, B e C são números reais, arbitrários. Ache um conjunto de vetores S que gera esse W, ou dê um exemplo para mostrar que W não é um subespaço. Tá? Então, a aplicação desse resultado que a gente viu agora há pouco. Tá? Se esse conjunto W pode ser escrito como um span, né? Um ger, então ele é um subespaço. Quando ele não for um subespaço, o exercício pede para dar um exemplo, né? Um contra-exemplo. A gente vai ver isso aí. Muito bem. Então, vamos pensar na letra A agora. Tá? Muito bem. Então, aqui a gente tem... Deixa eu aqui acionar. Muito bem. Aqui a gente tem a letra A e a letra B, como a gente viu ali no slide, né? Então, vamos pensar primeiro nessa letra A aqui. Tá? Bom, então a gente tem aqui, ó, A, B, C. Tem três parâmetros, basicamente, certo? Tem três parâmetros. Então, a ideia é escrever um vetor arbitrário, vamos chamar de W pequeno, certo? Que está nesse conjunto W maiúsculo, certo? Que obedeça isso aqui, ó, tá? Essa lei aqui. Então, aqui a gente tem um vetor que está no R4, né? A, B e C são números reais. E a gente tem A, B e C, três parâmetros, né? Então, vamos escrever esse vetor aqui, W minúsculo, que é um vetor genérico nesse espaço W, nesse conjunto W. Vamos escrever ele decompondo em três partes. Tá? Cada uma dessas partes referente a um desses parâmetros reais aí, A, B e C. Tá? E aí a gente completa. Tá? A gente completa essa equação de forma a que esse vetor W seja dessa forma aqui. Tá? Então, primeiro elemento de W é esse aqui, né? 4A mais 3B. Então, para que essas coisas sejam coincidentes, a gente vai ter que ter um 4 aqui, certo? 3. E tem alguns C aqui no primeiro elemento? Não, né? Então, aqui vai 0. Segundo elemento do vetor W, que esse aqui é o meu W, tá? O que a gente vai ter? É 0, né? É o número 0. Então, a gente completa aqui com zeros, certo? Isso foi o segundo. Terceiro elemento desse vetor, A mais B mais C. Então, a gente vai ter que ter A mais B mais C. Né? Vai colocar 1 em cada entrada ali. E, por fim, o quarto elemento é C menos 2A. Né? Então, a gente pode ter essa equivalência, né? Escrevendo aqui 2 menos 2, 0 e 1. Certo? Então, um vetor W, naquele conjunto W maiúsculo, ele é dessa forma, certo? Então, a gente vê que esses três vetores estão gerando esse espaço W, tá? Esse conjunto W, portanto, como ele é um ger, como é um span, ele é um subespaço, tá? Então, o conjunto S que está sendo pedido é formado por esses vetores aqui, ó. A gente pode escrever, então, dessa forma. Tá? Então, esse é o conjunto S pedido. Muito bem. Letra B. Então, a letra B, ó, então a gente tem um vetor que
tem essa forma, o vetor é R3, né? O que a gente observa aqui, ó? Essa componente aqui, né? Ela varia com os parâmetros A e B, e essa aqui A e C. Então, a gente tem 3 parâmetros de novo. Porém, a segunda entrada desse vetor, a gente tem uma constante, o número 2, certo? Então, quaisquer que sejam os valores de A, B e C, vocês concordam que a segunda entrada, o segundo componente desse vetor vai ter sempre 2. Então, o que a gente pode concluir com isso? Que o elemento nulo do R3, que é esse aqui, não está nesse conjunto W, certo? Então, o elemento nulo não está lá. Então, o W, nesse caso, não pode ser um subespaço. Tá bom? Então, são dois tipos, o mesmo tipo de questão, mas com conclusões diferentes aí. Tá, então, voltando aqui, né, para o slide, a gente tem essa conclusão. A resposta, letra A, como um vetor W minúsculo em W maiúsculo é dessa forma aqui, foi o que a gente escreveu, então o S, né, o conjunto S é esse aqui. Então, esse conjunto S gera o W. Tá? Esse conjunto W. Portanto, esse W é um subespaço. Tá? A gente acabou de achar o conjunto de vetores que gera o W. No caso da letra B, ó, esse vetor aqui tem esse 2. Então, como a gente observou, como o vetor nulo não está em W, W não é um subespaço. Certo? Ok. Então, isto era o material que a gente tinha, tá? Para mostrar para vocês para a aula de hoje. E isso que a gente acabou de ver corresponde à seção 4.1, né? A introdução a espaços vetoriais. Então, até a próxima.